Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar falando sobre mesa de seno, né? Muita gente tem dúvida, né, sobre o uso da mesa de seno, né? E é um elemento muito preciso aí para execução, né? Análise de medidas com peças com ângulo, para você traçar peças, fixar, né, em sistemas ali para poder executar uma determinada operação, né, fabricação. Então ela é muito precisa, né? Ela é muito precisa, mas a precisão dela está muito ligada a esse elemento aqui, né? No caso, o bloco padrão. Então, como o bloco padrão ele tem esse alto grau de precisão, né? Essa relação do bloco padrão acaba sendo transmitida ali para a mesa de seno, né? E aí, além do bloco padrão, outro elemento importantíssimo é a distância entre centros, né, desses cilindros aqui que eu estou marcando, né? Porque todo conceito ele se baseia, obviamente, numa relação trigonométrica, né? Então, nessa relação trigonométrica, né, quais são os dois elementos que você vai ter de referência? A distância entre o centro daqueles círculos, né, daqueles cilindros, ou seja, vai ser uma medida conhecida. Normalmente varia de 120 milímetros a 200, né, de acordo com o que você vai utilizar, né? Então esse valor é importantíssimo que você saiba ali precisamente qual é esse valor. E essa distância entre os centros ela vai representar exatamente a hipotenusa, né, aí do ciclo. Né? Então, basicamente, o que acontece? Você vai ter o ângulo que você deseja replicar, analisar, né? Ou seja, vai ser essa indicação aqui, a indicação do ângulo, e com base nessa ação você vai ter aqui o cateto oposto a ele, que vai representar o que? A altura que vai ser desempenhada, né? Desempenhada exatamente pelo bloco padrão. Né? Então aí é onde entra o detalhe. Então, o elemento que você vai calcular no uso da mesa de seno é essa altura aqui, que obviamente vai estar correlacionada ali com o uso do bloco padrão. Né? Então, basicamente, você vai ter o ângulo que você deseja, faz o cálculo da relação trigonométrica e encontra ali a altura. Né? Então, vamos fazer um teste aqui para entender como é que funciona. Né? Já preparei aqui um desenho para a gente poder ter essa indicação. Então, primeiro ponto, quem gira é justamente essa parte de cima aqui, né? Ou seja, essa parte aqui que eu estou girando aqui. Né? Então ela vai girar e é onde você vai fazer o posicionamento aqui do bloco padrão. Outro detalhe, muita gente fica preocupado, né, com a posição ali onde vai colocar o bloco padrão. Só que o elemento de apoio é um elemento circular. Né? Então, como ele é um elemento circular, você não precisa se preocupar, né, com o local que ele vai tocar. Por quê? O local onde ele tocar ali na base, né, esse local vai ser o que? Uma relação tangente, garantindo ali a base de perpendicularidade em relação ao cilindro. Né? Então você não precisa se preocupar, obviamente, claro que você precisa ter uma relação de não ter vibração, né, ter um bom apoio, né, mas o local ali exato onde ele vai apoiar não precisa ficar tão grilado com isso não. Aí é realmente só ficar atento ali para não gerar nenhuma, deixar algum elemento em falso, né, mas no mais é só ficar atento ali com a relação trigonométrica. Outro detalhe, uma dica também importante é que a mesa de seno ela normalmente não tem uma grande abertura, né? Por exemplo, vou utilizar para uma peça com 60, 70 graus, né? Então você tem que verificar a compatibilidade do grau verificado com a mesa de seno que você vai utilizar, né? Normalmente vem indicação, né? Essa mesa de seno é de 0 a 30 graus, 0 a 15 graus, né? Então fica atento aí com essa indicação, né? Normalmente não é comum, né, mesa de seno com aberturas, né, tão longas. Né? Então vamos aqui supor o seguinte: vamos supor que você quer fazer uma abertura, vai traçar uma peça e é 12,5 graus de abertura ali que você precisa. Né? Então, sendo 12,5 graus, qual é a relação que você vai precisar? Você vai precisar encontrar o seno de 12,5. Né? Aí você pode utilizar uma calculadora científica para poder pegar esse valor aí tranquilamente. Né? O seno de 12,5, né, vai dar 0, vou colocar aqui embaixo, aproximadamente 0,216, né, 21,6. E aí eu vou dar uma dica já importantíssima. Para você não colocar o valor arredondado, utiliza o valor conservado ali entre parênteses no cálculo.
né? Se for utilizar ali na calculadora científica, né? Ou se por acaso você for pegar o valor tabelado, né? Então fica atento ali com a dízima porque acaba fugindo um pouco ali da precisão. Então, exemplo, pega lá o seno de 12,5 e multiplica pelo comprimento conhecido da distância ali dos cilindros. Nesse caso aqui eu deixei com 150 milímetros, né? Deixa eu só confirmar aqui o valor, mas foi 150 milímetros. Ó. Então aqui o valor conhecido 150 milímetros, referente ali ao ângulo. Então, recapitulando, você vai fazer exatamente esse cálculo aqui. Ó. Vai pegar, vou deixar aqui entre parênteses, o seno de 12,5 multiplica por 150. Você vai ter a relação ali da altura da mesa de seno. Né? Então, vai dar seno de 12,5 multiplicado por 150, vai dar exatamente 32,46, aproximadamente, né? 32,46 milímetros, ou seja, essa aqui seria a altura que você teria que montar no bloco padrão para poder garantir à mesa de seno o ângulo de 12,5 graus. Né? 12,5 graus. Então vamos fazer um teste aqui. Deixa eu só mostrar lá na imagem novamente para não gerar dúvida. Né? Ou seja, essa altura que a gente acabou de calcular de 32,46 seria, lembrando, né, importantíssimo, que você não vai encontrar um único bloco padrão que vai ter esse valor, né, de 32,46. Né? Você vai ter que montar, pegar um bloco padrão de 31 milímetros, né, pegar outro de 1 milímetro, um de 0,46 para montar, né, o joguinho de bloco padrão e apoiar. Né? A gente tem até alguns vídeos aqui no canal falando sobre as questões específicas de bloco padrão, né? Tá na nossa playlist de metrologia. Beleza, então voltando aqui só para a gente finalizar, não ficar tão longo, 32,46, eu vou colocar aqui, eu vou traçar aqui uma linha de referência, eu vou colocar aqui 5 milímetros, supondo aqui 5 milímetros só para a gente ter ali um apoio, 5 milímetros, e aqui eu vou subir, ó, 32,46. Então, esse valor aqui que eu subi, né, 32,46, daqui a pouco eu coloco a cota para a gente confirmar. Deixa eu espelhar aqui ele. Então, essa base aqui, ó, pronto, essa base aqui, deixa eu colocar aqui uma achura nele, para dar destaque, vou colocar aqui uma de diagonal, né, 131. Então, vou botar aqui, colocar aqui a achura, saiu. Pronto. Beleza, então tá lá a achura. Então, vamos confirmar aqui a altura. 32,46. Então, eu vou apoiar a mesa aqui, nessa relação aqui da mesa, para poder... Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui a indicação de rotação dele, para ele poder apoiar ali certinho, né? Vou colocar aqui para ele rotacionar. Ver se ele vai... Vou deixar ele aproximado mesmo. Vou tentar pegar aqui e deixar ele aproximado aqui. Deixar ele aqui aproximado. Pronto, vou deixar ele aqui aproximado só para a gente verificar, né, o valor aqui indicado. Né? O valor que a gente colocou foi 12,5. Então, vou colocar uma linha aqui passando. Né? Vamos verificar quanto foi que deu esse grau aqui. E... Pronto. Aqui no caso, ele está dando 12 graus, né? Porque tem que regular o ajuste da precisão do ângulo no software, né? Eu, no caso, deixei ele aqui a 1 grau, né? Então, ele não consegue medir valores menores do que... vai medir a cada 1 grau, né? 12, 13, 14, 11, 10, enfim. Mas dá para perceber aí que o valor ficou aí bem próximo do indicado, né? A gente colocou 12,5, ele está indicando aí 12 graus, mas com base na sensibilidade do software. Então, aí no caso, o cálculo é bem simples. Pega o valor conservado do seno, né, do ângulo que você deseja, multiplica pelo comprimento conhecido, e aí você vai passar para a peça que você vai utilizar o grau estabelecido. Eu vou fazer um outro vídeo para a gente fazer uma prova dos 9 referente aí a essa condição, né? Analisar se realmente tem ali 12,5 graus, tá bom? O valor próximo, né, já que a gente colocou ali uma dízima. Valeu!
Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? O segundo vídeo falando sobre mesa de seno. Nesse vídeo aqui a gente vai estar comentando sobre uma possibilidade, né, de você confirmar o valor ali colocado, né, na mesa de seno com base no jogo de blocos padrões, né, que você vem a utilizar. E aí no caso o que acontece? Esses furos que normalmente vêm na mesa de seno, né, eles ajudam ali para a fixação da peça, né, amarração e tal. Então, uma coisa que você pode fazer é tomar como referência a distância do centro, né, desses furos, né? E sabendo essa distância, né, você pode estar medindo a distância, fazer a inserção, né, de um pino ali roscado, né, pegar aquela relação da distância do centro. Eu faço muito esse teste, né, ele é muito preciso. Normalmente essas distâncias de um furo para o outro é 25 milímetros, né? Já para o terceiro furo normalmente é 50 milímetros, obviamente depende lá da mesa, mas normalmente são valores inteiros e isso aí ajuda muito a fazer esse teste de verificação. Então vamos supor que essa distância aqui é 50 milímetros, né? Ou seja, essa distância aqui na diagonal, 50 milímetros. Então eu posso utilizar uma relação de semelhança de triângulos para poder fazer o teste e verificar se o bloco padrão que eu coloquei ali está realmente na prática, né, trazendo ali o ângulo que eu necessito, né? No último vídeo a gente viu como calcular, né, a altura do bloco padrão. É só pegar a distância de centro entre os cilindros, encontrar o seno do ângulo que você deseja aplicar ali ao modelo, multiplicou um pelo outro, você vai encontrar ali a relação da altura e aí é só montar o bloco padrão e aplicar ele. Mas aí para tirar essa prova dos 9, a gente pode fazer aí uma semelhança de triângulos. E aí o primeiro passo seria saber essa altura, esse comprimento aqui, né? E aí, como eu disse para vocês, é muito comum 25 milímetros ou 50 milímetros, e aí dá para medir tranquilamente ali no paquímetro. Feito isso, o próximo ponto é utilizar o relógio comparador. Inclusive, essa questão de você pegar só um segmento está muito ligado a esse ponto, né, que é o relógio comparador. Porque o que acontece? O relógio comparador, ele normalmente não vai ter um deslocamento tão grande, né? Você vai ter lá o mostrador do relógio, vai ter a haste dele, e essa parte aqui, ela normalmente ela não vai ter um deslocamento tão grande, né? 5 milímetros, 10, 15, dependendo aí do relógio comparador. Então, dependendo do grau, né, que você colocou, não vai dar para passar, zerar o relógio num ponto e passar ele até o final e verificar o quanto foi que ele deslocou ali de altura, né? Essa altura deslocada do relógio seria justamente ali o cateto. Então, para não precisar forçar tanto o relógio, a gente faz aí só no deslocamento ali do centro do furo, né, entre os furos. E aí você já consegue montar o que? Você vai ter a hipotenusa. Essa hipotenusa seria o que? Essa distância conhecida ali dos furos. E você teria o cateto, que seria o que? A altura deslocada pelo relógio comparador, né? E aí você teria uma relação de semelhança de triângulos. Então, com a hipotenusa com o cateto oposto, você consegue encontrar o grau que está ali deslocado. Então, vamos fazer aqui um cálculo. Vamos voltar lá para o CAD. Esse foi o projeto, né, que eu tenho mostrado na última aula. Aqui eu já deixei marcado 50 milímetros, né? Inclusive, eu até alterei, né, a questão aqui da resolução, né, do grau para o software, né? Vou colocar aqui o grau de novo. Deixa eu colocar aqui uma linha de referência. Que na última vez ele tinha ficado um valor inteiro, né? Eu tinha explicado que a resolução do software não estava alterada para 1 grau, né? Mudando a cada 1 grau. E aí eu fiz a alteração dele para ficar decimal, né? Vou pegar aqui o valor dele aqui certinho. Pronto, ele está aqui, ó, 12,47 graus, né? E a gente estava no último cálculo querendo atingir ali 12,5. Então veja que o valor ele ficou muito preciso, né? Só uma diferença aí de 0,03 graus, né, indicados, né? Aqui no software indicado tranquilo, dá ali para você medir, mas e se a gente quiser na prática, né, fazer lá essa prova dos 9, né? Então vamos lá, como é que a gente faz? É só pegar
o relógio, né? Você vai passar ele em um comprimento conhecido, né? Que no caso aqui a gente está marcando como 50 milímetros. Quando você passar ele, o relógio ele vai deslocar um valor que vai ser o que? Essa altura aqui. Então, com essa altura aí dá para você encontrar aí o ângulo indicado, né? Então, vou medir aqui, né? Pegar aqui o valor certinho dessa altura. Ó, o valor aqui está dando 10,77, ou seja, o triângulo aqui montado seria o quê? A hipotenusa aqui com 50 e esse cateto com 10,77, né? Então vou deixar aqui fechado de vermelho, né? Que aqui no caso esse cateto adjacente aqui não teria importância para a gente agora, né? Então 10,77 e aqui 50 milímetros. Então, o que acontece? Na relação do seno, você vai ter o quê? O cateto oposto ali pela hipotenusa, né? Então, é só a gente pegar 10,77, dividir por 50, e o resultado a gente fazer a relação ali do arco-seno, né? Ou seja, fazer a relação inversa do seno. É só aplicar ali na calculadora que você pega aí esse resultado tranquilamente. Deixa eu separar daqui a calculadora do próprio PC, né? Então, o que acontece? Eu vou colocar aqui logo, dividir 10,77 por 50. Ó, o valor deu 0,2154. Ele não deu uma dízima. Então, eu já posso usar esse valor aqui direto. 0,2154. Aí, o que acontece? Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui nessa calculadora tem lá a indicação lá do seno. Só que não é o seno que eu quero, né? Eu quero o inverso do seno, que é para poder descobrir o ângulo. Aí eu tenho que utilizar essa função aqui, ó, de inverter. Então, vê que ele fica aqui, ó, negativo, tá bom? Deixa eu só colocar aqui entre parênteses esse valor, 0,2154. Vou apagar aqui. Tá aqui o parênteses, 0,2154. Fechar parênteses e colocar aqui o inverso do seno. Então, ó, vê que aqui, com essa análise, olha o grau que ele está indicando. 12,438. 12,438. Ou seja, veja que o valor ele está ali bem próximo, de fato, ali dos 12,5 graus, né? Então, dá para você fazer esse teste aí de comparação, né? Que o valor ele vai ficar aí bem aproximado. E é aquela coisa, né? Para você ter uma certeza, né? Ali do valor, né? Por exemplo, tá variando 1 grau. Opa, não, tá variando muito ali do que era para variar. Você pode perguntar, mas aqui no software deu 12,47, né? Por que está dando 12,43? A explicação está aqui, ó. A resolução muito provavelmente não deu 10,77. Né? Ele deve ter dado uma dízima tal, né? Mas aí na sensibilidade do software aí está dando 10,77. Então, assim, para você ter essa aproximação, né, do valor é muito bom, né? Então, fazer essa análise aí de semelhança de triângulos. Beleza? Então, nesse caso aqui, garantindo ali o ângulo indicado. Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um trabalho referente à análise dimensional, né? Vamos tomar como base aí esse elemento aqui para poder fazer análise de seus valores interpretativos, né? Aqui a gente tem 3 dimensões, né, indicadas, né, com suas respectivas tolerâncias, onde é importante ter essa análise desses valores de tolerância para se ter uma informação precisa sobre a fabricação do mesmo. Né? Então, a gente tem aqui indicação de 2 diâmetros, né? Marcar aqui de vermelho, 2 diâmetros com a mesmo valor, né? Ou seja, diâmetro de 12 de 9, e aqui a gente tem dois valores referentes a distâncias, né? Com base em referência, né? Com base de referência nessa face. Né? Então vamos pegar esse primeiro aqui, 20 mais ou menos 0,2. Né? O que é que esse valor significa? Que na fabricação desse elemento, né, a distância da face para o centro desse eixo, né, vamos chamar aqui de pino, ele tem que oscilar entre 20 e mais ou menos 2 décimos. Ou seja, significa que ele vai poder oscilar de 19,8
né? É mais ou menos 2 décimos, né? 19,8 até 20,2. Ou seja, qualquer valor dentro dessa faixa de tolerância ele é considerado correto, né? Então, se ocorreu a fabricação dessa peça, foi para o controle de qualidade, verificou que o valor que ele está indicando é 20,004, significa que esse valor está correto, né? Por que que ele está correto? Porque ele está dentro dessa faixa de tolerância, né? 20,004 está indicando que ele tem 20 milímetros e 4 milésimos, né, de milímetro, né? Enquanto o valor limite dele seria 20,2 décimos ou 200 milésimos, né? Então significa aí que o 20,004 está bem abaixo dele, né? Então informando que é um valor correto, né? Então essa primeira informação aí de 20 mais ou menos 2 décimos significa que ele vai poder oscilar de 19,8 a 20,2, tá bom? Esse segundo valor, 35 mais ou menos 2 centésimos, né? A distância entre os centros dos pinos, né? Aí a gente já tem um valor mais preciso, né? Ou seja, ele vai poder oscilar de 34,98 até 35,00 ou 35,02, né? Ou seja, ele vai poder oscilar de 34 milímetros, né, e 98 centésimos de milímetro até 35,02, né? E de onde é que eu tiro esses valores? O 34,98 veio de menos 2 centésimos e o 35,02 veio de mais 2 centésimos. Assim como os valores do 19 também. O do 20, né? O 19,8 veio do menos 2 décimos e o 20,2 do mais 2 décimos, né? Então, qualquer valor entre essas faixas aí são considerados corretos. O último caso aqui, diâmetro de 12 D9, né? D minúsculo indicando o eixo também, né? Já tem a simbologia aqui do diâmetro, né? Mas o D9 aqui está dando a representação de tolerância para ele, né? Então, com base nessa tolerância, se a gente for observar a tabela, né, de tolerância de ajuste, né? A gente já teve alguns vídeos sobre isso aí. Na tabela de tolerância de ajuste, a gente vai identificar que a informação para esse diâmetro ela indica menos 65 e menos 117, né? Esses valores referentes a micrômetro, né? Ou seja, ele está ligado a questão de tolerância, né? Então esses valores aqui eles estão ligados a essa relação, né, de micrômetro, né? Então os valores aparecem inteiros, mas na verdade eles devem ser traduzidos da seguinte forma: menos 0,0065 e menos 0,0117, né? Então são esses valores, né, em milímetro que essa tolerância de ajuste representa, né? E eles vêm dessa forma inteiro, que é justamente para você observar na tabela e identificar os valores, né? Então a gente teria aí nesse caso aí, né, para o 12 valores que levassem em consideração essa variação dimensional, né, para que eles venham a ser de fato efetivos, né? Então você tem que observar na tabela de tolerância de ajuste e fazer de fato o cálculo para saber, né, o quanto é que equivale para a faixa, né, de tolerância. Então no caso, exemplo 12, menos o 0,065 significa que ele vai poder ter como valor máximo 11,935, né, milímetros, e ele vai ter como valor máximo, levando em consideração ou como valor mínimo, né, levando em consideração o menos 0,017, a gente fazendo a subtração desse valor, a gente vai encontrar esse resultado aqui, que no caso é 11,9833, né? Vou aqui arredondar, né? Então seria esse valor aí para a peça, né? Então ele iria oscilar, né? Bom, então com base nesses valores aqui de possibilidade, né, de tolerância, né, com base na tabela de ajustes, a gente teria então 12 do valor nominal menos o 0,0065, que nos daria o valor de 11,9935, né?
milímetro. E a gente também teria o 12 menos o 0,0117, né? Que isso aí seria justamente o limite superior e inferior desse valor nominal, né? Então, com base nessa subtração do menos 0,0117, a gente teria o 11,9883, né? Então, seria aí os valores, né? A gente fosse fazer a interpretação dele, né? Então, 12 D9, né? Ele poderia oscilar entre 11,9935 até 11,9883. Você diz, poxa, mas que complicado, porque essa relação de ajuste ela leva em consideração aspectos de montagem, né? Exemplo, rolamento que vai ser montado aí, um mancal que vai ser montado, né? O tipo de deslizamento que vai ter, o tipo de ajuste. Então essas tabelas ela tem isso como base, tá bom? Então aí a gente fez as três interpretações, 20 mais ou menos 2 décimos, 35 mais ou menos 2 centésimos e o 12 D9. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte de tolerância geométrica. Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre planicidade, né? No último vídeo a gente falou sobre linearidade e agora a gente vai estar falando sobre planicidade, que é justamente a projeção da linearidade no plano, né? Ou seja, se a linearidade a gente toma como base aquele único segmento, na planicidade agora o segmento ele vai ser com base em todo o plano, né? Como é que funciona, né, essa medição? A planicidade, exemplo, vamos supor que aqui a indicação seja de... Vou mudar aqui a cor. Vamos supor que a indicação seja 0,05 centésimos de planicidade, né? Vou fazer aqui o símbolo. Bom, então supondo que seja 5 centésimos em relação a esse plano, o que é que acontece? A gente vai ter um plano ideal, vou fazer ele aqui grande, a gente vai ter um plano ideal, onde esse plano ideal ele vai estar passando pelo plano real, né, que é justamente a área de contato, aqui onde forma o plano que vai sofrer a medição, né? Então esse plano ideal ele tem uma distância em cada face de 5 centésimos em relação ao centro, né? Então ele tem 5 centésimos no total. Então esse plano aqui ele vai ter que garantir uma planicidade onde ele não vai poder alterar ou não vai poder ultrapassar esse plano ideal em sua projeção, tanto para mais como para menos, ultrapassando os 5 centésimos total do plano, né? Ou seja, se a gente for levar em consideração a simetria, a gente teria 0,025 para baixo e 0,025 para cima, né? Então ele não poderia ultrapassar, né, esse plano, né? E aí observa que nesse caso aqui é o segmento todo, né? Então por isso que ele é uma propagação do plano da tolerância de linearidade. Então normalmente esse tipo de medição, né, da planicidade, exemplo, se eu pegar um esquadro biselado, né, um esquadro de fio, como é popularmente chamado, e venha a utilizar nesse plano, ou seja, tem uma peça, tenho o esquadro, coloquei o esquadro na peça, olhei contra a luz e verifiquei se tem alguma passagem, né, algum feixe de luz passando no esquadro, né, olhando nessa base aqui. Quando eu faço essa verificação, eu normalmente olho o quê? Só consigo ver uma única linha, né, um único segmento, ou seja, eu consigo ver algo linear. Só que normalmente o que é que a gente faz? A gente verifica em vários pontos, né? Ou seja, a gente verifica em vários pontos para garantir a planicidade do elemento, ou seja, estou verificando vários pontos para verificar se aquela planicidade é real, porque já que a gente está levando em consideração um plano, ou seja, a gente poderia medir aí infinitas vezes para poder ter uma relação de um plano ideal,
né? Só que na prática não é isso que acontece. Normalmente se tem um padrão de medição, né, desenvolvido pelo controle de qualidade, visando justamente manter aquele padrão, a sua reprodutibilidade nos elementos a serem fabricados, né? Então, como é que a gente vai fazer a medição da planicidade, né? Normalmente você pode fazer essa medição com máquina tridimensional ou com o próprio relógio apalpador também você consegue ter essa verificação, né? Ou seja, pegar um ponto zero dessa face e verificar a sua projeção, né, em um determinado contorno, assim também como é possível fazer na tridimensional, e verificar quanto é que vai ter de oscilação nesse plano, lembrando que nesse nosso caso ele não pode estar ultrapassando os 5 centésimos aqui indicado, né? Então a planicidade é uma tolerância já diferente da linearidade, muito comum, né? Já que a linearidade ela tem como base um segmento, a planicidade ela tem como base todo o plano, né? Então é uma tolerância muito mais comum de se ver, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!